Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Vasco, torcedoras do Gigante da Colina. Neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre o Gary El Pitbull Medel, né? Gary Medel, que pode ser reforço do Vasco aí para esta temporada de 2023 e ao menos até metade da temporada de 2024 também, né? Porque o Vasco fez uma proposta aí de 1 ano e meio para o jogador. Ao menos a proposta inicial seria de 1 ano e meio. Parece que um ponto que o jogador gostaria de tratar com o Vasco é justamente sobre o tempo dessa proposta, né? Parece que ele aceitou, parece que ele gostou da proposta feita pelo Vasco. Mas se há um ponto aí que parece que ele quer discutir um pouco mais, é justamente essa questão aí do tempo de contrato. Ou seja, o Pitbull Medel, ele quer mais tempo, né? Pode até ser que feche aí por 1 ano e meio, mas ele quer mais tempo de contrato com o Vasco da Gama. Vai tentar barganhar, vai tentar ver o que consegue ali, né? O fato é, gente, o seguinte. Este jogador hoje seria um bom reforço para o Vasco da Gama? Este é o ponto, né? É o que todo torcedor e torcedora do Vasco querem saber neste momento. Vocês sabem que muita gente está anunciando o Medel como jogador que o Vasco está buscando e pode contratar. Vocês sabem que poucos estão analisando o Medel, né, como possível reforço do Vasco. Isso seria interessante ou não para o Vasco da Gama. Isto você vai encontrar no meu canal, que aqui tem análise, né? Aqui eu coloco realmente o dedo na ferida. Né? E realmente, até em virtude disso, muita gente não segue meu canal. Muitos não entendem que a crítica é sempre de cunho muito mais construtivo, né? Construtiva. Quando eu falo, por exemplo, da SAF do Vasco, eu acho que o interesse pelo Medel também diz muito hoje sobre o que é a SAF do Vasco. A SAF do Vasco, né, a 777, que prometia muita coisa e está cumprindo muito pouco. E que deve ser cobrada. Porque eles não estão, na verdade, tomando conta de um clube qualquer. Estamos falando de um dos maiores clubes aí do futebol brasileiro, um dos maiores clubes do mundo, que é o Vasco da Gama. Então eu acho que tem que ter um respeito maior aí pela instituição Vasco da Gama. Na minha opinião, isso não está acontecendo. E aí, gente, é um debate muito complicado com muita gente. Porque hoje em dia, não há apenas torcedores da sua equipe, há torcedores de dirigentes e há torcedores também de empresários, né, de outros países que eles não têm nem a menor ideia do que são, mas que, por serem aí, na verdade, empresários e donos da SAF, também merece a defesa. As pessoas não entendem que aqui não é uma parte das vezes que eu critico a 777, eu estou tentando proteger o Vasco, eu estou tentando chamar a atenção de vocês para o que significa esta SAF, mas para que isso? Para que vocês critiquem, para que vocês pressionem esses caras, para que eles cumpram aquilo que eles prometeram. Porque enquanto não cumprirem minimamente aquilo que prometeram para o Vasco, estão enganando o Vasco da Gama. E estão enganando aí essa gigantesca, né, torcida aí do Vasco. Então é por isso que muita gente não segue aqui o meu canal, não segue o meu trabalho, porque às vezes não entende a crítica. E claramente também que muita gente vai ficar muito mais feliz neste vídeo aqui se eu falar muito bem do Medel, né? Porque na verdade é o que o torcedor espera. E até entendo um pouco isso aí, porque no momento em que o Vasco da Gama não consegue dar sinais muito positivos dentro de campo, o torcedor, ele quer sonhar um pouco mais. Ele tem uma expectativa de que bons jogadores cheguem. E ele quer acreditar que os jogadores que possam chegar sejam jogadores interessantes. Ainda que sejam jogadores, à vista dele, torcedor, seja questionável ou questionáveis, ele quer acreditar que o jogador pode ser um bom reforço. E aí vem um cara, né, lá de São Paulo, no caso, né, pensando sobretudo no torcedor do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, de outras regiões aqui do Brasil, né, que tem muito no Nordeste e no Norte do Brasil também. Aí vem um cara lá de São Paulo, né, e desce a lenha na contratação. Não é isso? Quem esse cara pensa que é? Bom, eu não sei o que eu sou, gente. Mas eu diria para vocês que no mínimo eu não sou demagogo. Ok? Até porque eu sei que se eu fizer um vídeo aqui muito elogiativo, elogiando muito essa contratação, né, vai ter muito mais repercussão positiva aqui com vocês. Vai ter muito mais likes, vai ter muito, enfim. E eu, ao fazer um vídeo em que eventualmente eu critique o jogador, eu posso até ter muitos vascaínos indo embora do canal, como costuma acontecer muitas vezes aqui no meu trabalho. Então vamos ao ponto aí sobre o que significa Medel como reforço do Vasco da Gama.
Antes disso, permitam-me só falar para vocês que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet. E esta dica é para você que curte uma aposta esportiva. Gente, você tem que curtir, você tem que gostar da ideia. Eu não estou incentivando você a apostar, eu estou apenas debatendo com quem faz aposta esportiva. E se você curte, por que não apostar numa gigante do mundo das apostas e que vai tratar você sempre como um consumidor de verdade e não como um mero apostador qualquer? É um caso de aposta diferenciada, confiável, que não se envolve aí em problemas, como outras, né? E que realmente tem aí um nome a zelar, patrocina inúmeras equipes do mundo afora, gigantescas, como Barcelona, Liverpool e tantas outras equipes. Né? E que, como eu disse, é uma gigante que olha para você como consumidor. Não é aquela gigante que trata você mal porque, como ela é muito poderosa, para ela qualquer um não vale muita coisa. Não é o caso da 1xBet. Além disso, não te enrola naquela parada de suspender mercado nos acréscimos dos jogos. É diferenciada a 1xBet como casa de apostas. Se você não conhece, usa o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na 1xBet, tá? E aí, quando você o fizer, coloca também o código promocional ANXJOSA, que vai permitir você, caso você queira, dobrar o valor do seu primeiro depósito e também vai notificar para eles que vale a pena investir aqui no meu trabalho. Tá bom, gente? É isso. Agora de quebra, pega o lápis e caneta que eu vou falar para você. Dica de jogos, que eu sempre tô falando de dicas de jogos. O pessoal tá ganhando dinheiro, gente, com essas dicas. A não ser aqueles que pegam as dicas e transformam em coisas diferentes, né? Então eu falo, por exemplo, que ó, esse jogo aí é para empate ou vitória. Aí o cara vai lá e coloca vitória. Ó, esse jogo aí vai sair no máximo um gol no primeiro tempo. O cara vai lá e coloca, sabe? Aí não dá, né? Agora, aqueles que estão jogando mais ou menos como eu falo aqui, na maior parte das vezes, tá ganhando um bom dinheiro aqui com essas dicas. Lápis e papel? Vamos lá. Alguns jogos aí. São Paulo contra o Atlético Paranaense no Morumbi hoje. Na minha opinião, empate ou vitória do São Paulo. Desajustes podem acontecer no Atlético em virtude da saída do seu técnico. Ajustes podem acontecer e melhorar muito mais a equipe do São Paulo em virtude do tempo que o Dorival teve para treinar a sua equipe. Tá bom, gente? Vitória ou empate do tricolor do Morumbi. Josa, eu acho que o Furacão pode marcar nesse jogo. Então duas equipes podem marcar, ambas marcam. Quando você achar que pode ser ambas marcam, entenda isso, leve isso para suas apostas. Né? Se você acha que no jogo pode ter ambas marcas, aposte na segurança. Então coloque que no mínimo vai ser 2 gols. Ok? Então também é uma dica aí. Vai ser no mínimo 2 gols ou então vitória ou empate do São Paulo. Santos contra Corinthians. Vitória ou empate do Corinthians. Santos está muito mal, Corinthians também. Ambas estão muito desajustadas como time, mas o elenco do Corinthians é muito melhor. Então, para mim, empate ou vitória do Timão. Santos e Corinthians também pode ser aquela coisa, o gol, vai ter no máximo um gol no primeiro tempo nesse jogo. É uma dica também interessante para você. Bahia e Palmeiras, empate ou vitória do Palmeiras, né? Alguns estão falando, coloca a vitória do Palmeiras, que é o time mais organizado do Brasil. E o Bahia tá devendo muito, esse Bahia do Renato Paiva. Mas eu vou na aposta segura de empate ou vitória do Verdão, né? Fluminense contra a equipe do Atlético Mineiro, né? Eu acho que nessa partida sai pelo menos 2 gols. É a dica que eu deixo para você. Mas se você quiser também colocar vitória ou empate do Fusão, acho que pode acontecer porque o Galo tá mudando o técnico. Um técnico completamente diferente daquele que estava ali no comando do banco de reservas da equipe. Isso pode gerar um probleminha aí. Então, para mim, deve ser. E o Diniz é um cara que treina muito aí nesse tempo que ele tem a mais aí para esse tipo de atividade, né? Então eu acho que a vitória ou empate do Fluminense, tá? Finalizando, Cruzeiro e Fortaleza, no máximo, na minha opinião, sai um gol no primeiro tempo desta partida, tá bom, gente? Essas são as dicas aí. Então, por gentileza, né, faça suas apostas com segurança, boa sorte, ganhe um bom dinheiro que você merece. Beleza, gente? Voltando então ao Gary El Pitbull Medel, como ficou conhecido, e como era chamado, sobretudo, naqueles jogos, naqueles confrontos em que a Argentina, muito desajustada, né, pré-era, né, do técnico atual, né, a Argentina jogava contra o Chile, que estava num momento muito bom. O Chile foi construído ali pela gestão Bielsa / Sampaoli, né, e que virou um time completamente diferente aqui no contexto do futebol sul-americano. O Chile era um perdedor antes da chegada do Bielsa, que começou a mudar tudo, mentalidade, construção de instalações. Aí depois o Sampaoli herdou tudo isso aí. A gente pode falar que os dois foram responsáveis pela mudança. E mesmo quando o Chile ganhou sua última Copa América com o comando do Pizzi, o técnico Pizzi, né, Juan Manuel Pizzi, a gente pode dizer que também ali foi por causa do Sampaoli e do Bielsa, porque o Pizzi não mandou nada. Foram os caras que resolveram jogar. Eu sei de toda essa história, já falei pra vocês. No vestiário os caras falaram, nós vamos jogar, professor Pizzi, como queria o professor Sampaoli, não como você quer. E foi aí que o Chile ganhou aquela Copa América, tá? Então vamos lá. O Pitbull sempre foi um dos símbolos da garra dessa seleção chilena. Enquanto alguns jogadores simbolizaram ali a qualidade técnica do passe, né, do trabalho ali no último terço do campo,
O Medel simbolizou sempre a garra, a luta, um cara que pode atuar como volante, mas também pode atuar como zagueiro, embora tenha apenas 1,71 m. Acho que hoje em dia não é uma boa. Tá? Como zagueiro hoje, na minha opinião, ele tem falhado muito. Tá? O fato de ser pequeno não é por causa disso. Não é. É por causa de outras questões. O cara pode ter uma baixa estatura e mandar muito bem no jogo aéreo em algumas situações. Mas ele não está bem também nesse quesito atualmente, ok? O Pitbull Medel é um jogador que se configura como o raçudo. O cara que tem muita raça. O cara que vai deixar tudo em campo. Né? É o cara que no 1 a 1 ele vence quase todas. Né? O cara que marca muito, o cara que cobre. O cara que, enfim, vai pra jogada e, meu amigo, ele vai pra jogada pra sobreviver. Né? Ou ele pega a bola, ou ele pega o joelho de alguém, mas o cara não vai passar. Ele também se configura como esse jogador. Só que eu tô falando aqui, na verdade, né, muito rápido também. Eu tô falando aqui, na verdade, das características do jogo do Medel. Eu não estou falando da execução atualmente das características deste jogo do Medel. Ok, gente? Por quê? Porque o Medel é um jogador que já vinha caindo de rendimento há algum tempo atrás. Quando ele chega ao Bologna da Itália, ele tem uma primeira temporada em que ele é titular na maior parte do tempo. Ele tem uma segunda temporada aí, 2021 e 2022, que ele também jogou bastante como titular. E aí ele teve, depois da última lesão que ele sofreu, que ele teve, ele não tem sido mais titular da equipe, não vinha sendo mais titular da equipe do Bologna. Ele era reserva do Bologna, porque a última lesão praticamente colocou ainda muito mais problemas para o jogo do Medel. Ele perdeu um pouco mais da velocidade, o arranque e da força física. O Medel, pelo estilo de jogo dele, ele precisa muito da força física e mais. Ele precisa estar muito bem fisicamente também, para conseguir jogar. Também, pelas características do jogo do Medel, ele tem uma tendência a ter uma vida curta no futebol. E nós já percebemos que a carreira dele já está acabando. Né? Porque pela maneira como ele joga, ele deixa tudo em campo, ele tem uma tendência a chamar muito mais as lesões. E as lesões, na minha opinião, já mais ou menos, gente, mais ou menos encerraram já a carreira desse jogador, que é de certa maneira, podemos falar que é um ex-jogador em atividade, em alguns pontos. Em outros não, mas em alguns pontos a gente pode falar que sim. Infelizmente, né? O jogador, vamos lá, neste momento, ele encerra a temporada no Bologna como reserva do Bologna. Tá certo que no começo o técnico o colocava ali em alguns jogos, no final também, colocava ele em alguns jogos em que ele começava no banco, colocava nos minutos finais. Mas ele era reserva do Bologna, precisamos falar isso. Então o Vasco estará buscando um jogador que era reserva do Bologna na última temporada. Era reserva do Bologna. Quem é o Bologna, gente? E quem é o Vasco? O que significa para o futebol mundial o Bologna e o que significa para o futebol mundial o Vasco? Não tem nada a ver, não tem, gente, não tem comparação. Né? Além do mais, vamos lá, o Campeonato Brasileiro, na prática, hoje, não deve tanto assim para o Campeonato Italiano. Tá ali, ó, pé de igualdade. O Bologna, nesse campeonato, é um time pequeno. E o Medel, nesse time pequeno, era um reserva. Então o Vasco vai buscar um cara que era reserva no Bologna para chegar com condição de ser titular, né? Com perfil de titular para a sua equipe atual. Não é temeroso isso? Não é complicado isso? Eu acho bastante complicado a busca desse jogador. Além disso, o Medel, como eu disse, ele tem falhado muito nessa questão. Ele ainda, muitas vezes, ele acha que ele tem a mesma condição de antes, então ele tenta praticar o mesmo futebol de antes e perde essa bola. E quando perde, tem complicado muito para a sua equipe. Para finalizar, acho que a busca de um perfil como Medel mostra que a 777 ainda está tratando o Vasco como um time mediano. E nisto, para mim, há uma grande falta de respeito ao Vasco da Gama e à sua colossal torcida. Acho que eles têm que respeitar um pouco mais o Vasco, eles têm que buscar jogadores muito mais interessantes, não um jogador que está livre no mercado, que vai gastar pouco e tal. Ora, para que virou SAF? Não falaram que ia buscar grandes jogadores, que ia formar um grande time. Então este é o momento de trazer grandes jogadores e não buscar um jogador só porque está livre no mercado e porque tem nome. Então eu me escondo atrás do nome e de repente está tudo muito bem. Ah, mas o jogador tem 2 Copas do Mundo, não interessa, não joga nada hoje em dia em relação ao que jogava antes. O jogador tem personalidade, tem experiência. Experiência, gente. Você ainda acredita que experiência realmente é determinante para uma equipe ganhar um jogo? Quando a gente fala, o jogador experiente, geralmente ele vai lá, recebe cartão, é expulso. Vídeo Felipe Melo, nesses últimos anos da carreira, por exemplo, né?
Então, na minha opinião, o Gary Medel não é um jogador que eu indicaria hoje para o Vasco da Gama. Tomara que não contrata, porque pode até dar certo, gente, pode até chegar e dar muito certo, mas pelo que está acontecendo com a carreira dele, jogador de muitas lesões, pelo que está acontecendo, na minha opinião, o Gary Medel hoje não é jogador. Ele precisa muito do Vasco, o Vasco não precisa dele, até porque o Vasco tem outras opções aí no mercado. Então, na minha opinião, eu não acho o Medel interessante para o Vasco hoje e não o indicaria como reforço do Gigante da Colina. Tá bom, gente? É isso.